Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores. Antônio Carneiro da Silveira. Presente. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, presente. Avelino Aparecido Rocha, presente. Bonifácio Campanella, presente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, presente. Édipo Pereira, presente. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, presente. Jaime José da Silva, presente. José Américo do Nascimento, presente. Carlos Hernandes. Carlos Hernandes, ausente. Mário Aparecido Pavan Birubiru, presente. Mário Mardegan, presente. Nelson Reis Alves. Nelson Reis Alves, ausente. Ney Giron, presente. Tadami Kawata, presente. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta primeira chamada é o seguinte: ausentes, 6 vereadores, presentes, 13. Havendo o número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da 25ª sessão ordinária do 2º ano da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Araçatuba, e de início em conformidade com a resolução 1167, de 11 de abril de 1994, convidamos o vereador pastor Bonifácio Campaner para que proceda a leitura de um texto da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura na Palavra de Deus, no Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 8 em diante. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos do Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas sim da vontade de Deus. Amém. Agradecemos o vereador Bonifácio Campaner pela leitura do texto da Bíblia Sagrada. Colocamos em conformidade com o artigo 147-A do Regimento Interno, em votação a ata da sessão anterior, a qual ficará à disposição dos senhores vereadores até o final do grande expediente. Sendo que, não havendo nenhuma manifestação contrária, será considerada aprovada. Solicitamos ao secretário ADOC, vereador Tadami Kawata, que proceda a leitura das correspondências recebidas do Executivo. Correspondências do Executivo. Ofício GP 0303565/98, resposta à indicação número 070/98, de autoria do edil Sidney Giron.
Ofício 035-90/98, resposta à indicação número 886/97, de autoria do edil Tadami Kawata. Ofício 035-98/98, resposta à indicação número 096/98, de autoria do edil Sidney Giron. Ofício 03657/98, resposta à indicação 215/98, do edil Sidney Giron. Ofício 03626/98, resposta ao requerimento número 197/98, do edil Antônio Valdo Costa Dunga. Ofício GP 03678/98, resposta aos requerimentos número 254 e 256/98, de autoria dos edis Jaime da Silva e Antônio Carneiro Silveira, respectivamente. Solicitamos ao secretário Tadami Kawata que proceda à leitura das correspondências recebidas como resposta às matérias aprovadas pelo Legislativo. Comandante José Melo Siqueira, resposta ao requerimento número 178/98, de autoria do edil Nelson Reis Alves. Agradecemos a participação do vereador Tadami Kawata na secretaria dessa mesa diretora e solicitamos ao nosso secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura na íntegra de documentos diversos. Documentos diversos. Senhor presidente, pelo presente vimos a ilustre presença de Vossa Excelência justificar nossa ausência na sessão ordinária realizada em 29 de junho de 98, data em razão de estarmos em repouso, conforme recomendação médica. Hélio Correia, vereador PTB. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das correspondências recebidas de diversos. Câmara Municipal de Marília, seus ofícios 5.428 e 5.608, encaminhando respectivamente cópias xerografadas dos requerimentos 1318 e 1364, de autoria do vereador Erval Rosa Seabra, solicitando apoio às matérias. Solicitamos ser efetuada a leitura dos projetos de lei do Executivo. Senhor presidente, com a edição da Lei Municipal 3.643, de 17 de janeiro de 92, desafetou-se área de terreno da classe de bens de uso comum do povo, transferindo a classe de bens dominiais, autorizando o Executivo a outorgar concessão de direito real de uso ao Governo do Estado de São Paulo, Departamento de Estradas e Rodagem, pelo prazo de 20 anos. Exclusivamente para a construção da sede da ARC 11.1, Residência de Conservação de Araçatuba. Entretanto, o disposto no parágrafo único, modificado pela Lei 3.912, não foi cumprido, descaracterizando a finalidade da lei. Inclusive, constatou-se a inexistência de edificação ou qualquer indício de obra de construção civil, conforme laudo de vistoria anexo. Ademais, existe ação de execução fiscal sobre a área referida, em nome da Secretaria de Infraestrutura Viária, DR. Em razão do exposto e considerando o parecer exarado pela Procuradoria Municipal, faça necessária a revogação da Lei 3.643, de 17 de janeiro de 92, pleiteada através do projeto de lei que ora submetemos à apreciação dessa casa. Prefeita Germínia Doce Venturoli. Constatamos do plenário, se considera objeto de deliberação o presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes.
Senhor presidente, estamos submetendo à apreciação desta casa projeto de lei incluso que retifica a descrição da área de terra objeto do artigo 1º da Lei Municipal de 19 de dezembro. Trata-se de preceito que desafetou a área de terra de classe de bens de uso, transferindo a classe de bens dominiais e autoriza a concessão de direito real de uso à Associação de Valorização, Integração e Dignidade do Doente AIDS, a vida, para a concessão de uma unidade assistencial. Faz-se necessário a retificação da área adequando ao loteamento retificado pelo processo de 26 de setembro de 84, o qual alterou as áreas do sistema de recreio devidamente registrado no cartório de registro de imóveis de Araçatuba. Considerando isso, temos plena certeza de que os senhores vereadores se aqui serão inteiramente a matéria anexa, aprovando a Germínia Dulce Venturoli, prefeita municipal. Constamos o plenário, se considera objeto de deliberação, presente projeto de lei. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o mesmo será encaminhado às comissões pertinentes. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura para a votação dos requerimentos que solicitam a inclusão de projetos na pauta da ordem do dia em regime de urgência. Senhor presidente, requeremos ouvir o plenário, na forma regimental, urgência para discussão e votação do projeto de lei 139/98, de autoria do Executivo Municipal, que altera a disposição da Lei Municipal 5.189, de 30 de dezembro de 97, em tramitação nessa casa. Antônio Carneiro da Silveira, vereador, PSDB. Solicitamos ao vereador Ney Giron que proceda à chamada do senhor vereador para a votação do requerimento de urgência. Antônio Edivaldo Costa. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim, meu filho. Avelino Aparecido Rocha. Avelino Aparecido Rocha, ausente. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Ney Giron, aliás, retificando, Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí. Valério Cambuí, ausente. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 4 vereadores, votos pelo sim, 14. Aprovado o requerimento de urgência, a matéria constará da pauta da ordem do dia desta sessão. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura dos requerimentos dos senhores vereadores para discussão e votação. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor João dos Santos, ocorrido em 12 de agosto de 98, aos 91 anos de idade, que o senhor João era viúvo e deixou os filhos Adão, Eva, Lourdes, João, Tereza e Maria, que cumpra o legislativo, ainda que postumamente prestar homenagem àqueles que contribuíram para o crescimento de nossa comunidade. Requeremos ouvir o plenário um voto de pesar pelo falecimento do senhor João dos Santos e que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada na rua São Sebastião 577. Mário Mardegan, vereador PRP.
O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando o falecimento do senhor Manuel Vieira da Costa, ocorrido no último dia 16 de agosto, aos 64 anos de idade, que o senhor Manuel deixe a esposa, a senhora Maria Aparecida da Costa, e os filhos Maria Rosa, Maria Helena, Iraceli, Sérgio e Ivone, que o senhor Manuel era pessoa, presidente do Conselho Comunitário do Alvorada, tendo o seu passamento entristecido muitas pessoas, requeremos ouvir no plenário um voto de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Vieira da Costa. E que desse nosso ato seja dada ciência à família lutada, a rua Conselheiro Crispiniano, 550, no Jardim Alvorada. Édipo Pereira, vereador PDT. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando a rua Tomás Bomba, localizada no bairro Vicente Grosso, ainda não conta com a pavimentação asfáltica, que no ano passado este vereador apresentou o requerimento 234/97, solicitando informações a respeito do asfaltamento dessa via pública, que o Executivo Municipal informou que essa rua constava do plano de pavimentação asfáltica, mas antes seria necessária a execução de obras de galerias e retificação do córrego, que nessa mesma resposta afirmou-se ainda não haver previsão do prazo para o início dessas obras, que os moradores da rua Tomás Bomba estão indignados ante o descaso do Executivo, atribuindo até mesmo a nossa pessoa a culpa pelo atraso do asfaltamento. Requeremos ouvir o plenário que seja oficiada a senhora prefeita, que no prazo legal nos informe. Primeiro, para quando estão previstas as obras de pavimentação da rua Tomás Bomba, localizada no bairro Vicente Grosso, visto ser a única rua do bairro que ainda não conta com esse benefício. Segundo, por quais motivos é necessária a retificação do córrego existente nas proximidades da rua Tomás Bomba para dar início ao seu asfaltamento? Mara Aparecido Pavan, Birubiru, vereador PRP. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando que a senhora Áurea de Oliveira dos Santos faleceu no último dia 14 de agosto de 98, aos 64 anos de idade, considerando que a senhora Áurea deixa o esposo, o senhor Evaristo dos Santos, e os filhos Hélio, Elisete, Elvio, Helena e Edival, considerando que a senhora Áurea era genitora do vereador desta casa, Edival Antônio dos Santos, e em vida granjeou o respeito e a simpatia de todos aqueles que a conheceram, tendo o seu falecimento entristecido grande número de pessoas, considerando que ao Legislativo cabe homenagear, mesmo que postumamente, os cidadãos que deram a sua parcela de contribuição para o crescimento de Araçatuba, requeremos ouvir no plenário, da forma regimental, um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Áurea de Oliveira dos Santos, ocorrido no último dia 14 de agosto, aos 64 anos de idade, e que desse nosso ato seja dado conhecimento à família lutada, à Rua Peru 558. Mário Mardegan, vereador PRP, e demais vereadores. O requerimento está em discussão.
Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando... Um minuto. Em respeito ao passamento da mãe do vereador, colega nosso Edival, guardaremos 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, considerando notícia publicada no jornal Fora da Região, edição de 14 de agosto de 98, sobre o rompimento da rede de esgoto do bairro Traitu 2, nas proximidades do córrego Machadinho, que segundo informações moradores, o Departamento de Água e Esgoto já foi comunicado a respeito, mas até o presente momento não tomou as providências necessárias, requeremos ouvir do plenário, na forma regimental, seja oficiado a senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe. Primeiro, por quais motivos o Departamento de Água e Esgoto de Araçatuba ainda não realizou os reparos necessários na rede de esgoto localizada no bairro Traitu 2, nas proximidades do córrego Machadinho? E para quando está prevista a realização desse serviço? Jaime Zé da Silva, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Senhor presidente, considerando a reportagem falta de adesão ameaça programa de asfalto, publicado no jornal Fora da Região, edição de 14 de agosto de 98, onde o mencionado que o Programa Municipal de Melhorias não teve a adesão esperada dos moradores dos bairros Antônio Pagã, Manuel Pires, Hilda Mandarina e Vila Alba, requeremos ouvir o plenário na forma regimental, seja oficiado a senhora prefeita, para que no prazo legal nos informe. Primeiro, em quais bairros do município o Executivo vem desenvolvendo o Programa Municipal de Melhorias? Segundo, para a administração, esse programa vem atingindo seus objetivos? Terceiro, há outros bairros os quais a adesão dos moradores também é baixa? Jaime Zé da Silva, vereador PSDB. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Senhor presidente, considerando que a Secretaria do Estado da Educação abriu concurso para cargos de professores de diversas áreas disciplinadas e ciências, criando 47 mil vagas em toda a rede pública estadual, que apesar dessa grande quantidade de vagas não foram abertos concursos para professores de Sociologia, Psicologia e Filosofia, que totalizam cerca de 4 mil profissionais, os quais estão com seu futuro ameaçado, inclusive com risco de demissão a partir de 99, que essas três disciplinas, Sociologia, Psicologia e Filosofia, são matérias que procuram dar um caráter humanístico aos alunos, futuros cidadãos e eleitores conscientes de seus direitos e deveres para com a sociedade, que deste modo é necessária e justificada a abertura de concursos para disciplinas acima mencionadas, que diversas entidades representativas têm procurado manter contatos com deputados estaduais, deputados federais e prefeitos paulistas visando apoio a essa reivindicação. Submetemos à alta apreciação do plenário a presente moção de apoio ao Sindicato dos Sociólogos do Estado de São Paulo, ao Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo e à Federação Nacional dos Sociólogos, objetivando a abertura
de concurso público para professores de Sociologia, Psicologia e Filosofia, que atualmente totalizam cerca de 4.000 profissionais. Requeremos que cópia do presente moção seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação e às entidades acima referidas. Sidney Giron, vereador PPB. Constamos do plenário, se considera objeto de deliberação a presente moção apresentada. Não havendo nenhuma manifestação contrária, a mesa será encaminhada às comissões pertinentes. De acordo com o inciso 2 do artigo 267 do Regimento Interno desta Casa de Leis, solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do ofício denúncia protocolado sob o número 294/98, de autoria do senhor Manuel José Oliveira Pereira, bem como do parecer exarado ao mesmo pela assessoria jurídica. Denúncia prática de ilícito administrativo. Senhor presidente, venha a ilustre presença de sua senhoria, sem similar presença, com a finalidade de denunciar a ocorrência de ilícito enquadrável em crime de responsabilidade praticado pela senhora prefeita municipal. A lei orgânica do município de Araçatuba, promulgada pela Câmara Constituinte Revisional em 10 de dezembro de 96, publicada no jornal Comarca, edição da mesma data, textualmente estabelece em seu artigo 93, inciso 22º, artigo 93. O município estabelecerá em lei o regime jurídico dos seus servidores, atendendo a disposições, aos princípios e aos direitos que lhes são aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais os concernentes a 22º, inciso, pagamento dos vencimentos da remuneração, inclusive dos inativos, que será efetuado até o 5º dia útil do mês seguinte, àquele em que houver a prestação do serviço. Assim, a Prefeitura vem prejudicando o inquestionável direito dos servidores na medida em que o pagamento dos salários, créditos de natureza alimentar, está sendo efetuado em 20, 30 dias de atraso e sem a correção monetária prevista nos parágrafo 2º do artigo 106 da Lei Orgânica do Município. Para se ter ideia, os vencimentos de alguns servidores alusivos ao mês de julho de 98, que deveriam ser pagos no 5º dia útil de agosto de 98, especificamente no dia 7 de agosto, até o presente momento não foram satisfeitos. A situação é realmente insustentável, na medida em que muitos servidores municipais sequer têm conseguido fazer face às despesas de alimentação de seus familiares. Energia elétrica e linhas telefônicas vêm sendo cortadas de suas residências por falta de pagamento. Contas vêm se avolumando com consequente cobrança a altíssimos juros por fornecedores. É nesse contexto, senhor presidente e demais vereadores desta egrégia casa, que se requer regime de urgência no sentido de serem adotadas as medidas necessárias ante a responsabilização que o caso requer, consoante artigo 63 da Lei Orgânica do Município. Além disso, a Prefeitura Municipal vem indevidamente se apropriando de valores que foram consignados nas folhas de pagamento dos servidores, alusivas aos meses de maio, junho e julho de 98, em favor do Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba, Cisema, e da Cooperativa de Consumo dos Servidores Públicos Municipais de Araçatuba, Limitada, Cospuma, bem como de valores consignados a título de pensão alimentícia. Considerando que a verba necessária à satisfação do salário dos servidores estava prevista no orçamento, indubitavelmente referida à omissão na satisfação dos vencimentos, é perfeitamente enquadrável nos incisos 6º, 7º da Lei 4.179, de 19 de maio de 1994, que dispõe sobre infrações político-administrativas do prefeito municipal. Finalmente, senhores vereadores, requer ainda sejam tomadas as medidas necessárias por essa egrégia Casa de Leis, a fim de fazer cumprir na plenitude a lei orgânica do município, notadamente no aspecto vertente aos vencimentos de julho de 98 dos servidores, ativos e inativos, que deverão ser pagos até a data de 7 de agosto de 98. É oportuno salientar que o Sindicato dos Servidores Municipais de Araçatuba, Cisema,
solicitou a realização de mesa redonda de negociações, visando o saneamento do problema. Todavia, em que pese devidamente convocada pela Subdelegacia Regional do Trabalho, a Prefeitura Municipal não compareceu, sequer enviando representante. Vide cópia do termo de ausência anexo ao presente. No aguardo de vossas apreciadas providências, apresento protestos de elevado apreço e distinta consideração. Subscrevendo-me, muito respeitosamente, Manuel José de Oliveira Pereira, servidor público municipal, RG 10.915.053 SSPSP, morador na rua São Vicente 424, Araçatuba, São Paulo. A sua senhoria, o senhor doutor Antônio Carneiro da Silveira, presidente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. E agora vamos ler aqui o parecer da assessoria jurídica da Câmara. Senhor presidente, a denúncia está sendo interposta por eleitor, conforme dispõe o artigo 3º, inciso 1º da Lei 4.179/94. Desta forma, o denunciante é parte legítima para figurar no polo ativo da denúncia. Ademais, a denúncia em tese configura infração político-administrativa com espec no artigo 1º, inciso 6º e 7º da Lei 4.179/94. Por outro lado, a apropriação indébita denunciada na folhas 2, que trata de crime de responsabilidade ou crime comum, deverá ser oferecido diretamente ao Ministério Público, pois não é da competência da Câmara. Aliás, oficiosamente, consta que o denunciante apresentará junto ao Ministério Público denúncia a respeito. Mas, pelo sim e pelo não, deve o plenário remeter cópias da denúncia ao Ministério Público, a fim de não ser a Câmara responsabilizada oportunamente. O tocante à denúncia deve seguir o rito do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 4.179/94. É o nosso parecer. Araçatuba, 14 de agosto de 98, José Correia Novarese, pela assessoria jurídica da Câmara. De acordo com o inciso 2 do artigo 267 do Regimento Interno, estabelece que, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinar sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, que se fará através de votação, com um quórum de 2/3, 13 votos para o recebimento. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada do senhor vereador para votação nominal. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Não. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Não. Édipo Pereira. Não. Edival Antônio dos Santos.
Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia. Hélio Correia, ausente. Jaime José da Silva, não. José Américo do Nascimento, não. Carlos Hernandes. Sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Mardegan, não. Nelson Reis Alves, não. Ney Giron, abstenho-me. Tadami Kawata, não. Valério Cambuí, ausente. Antônio Carneiro da Silveira, Sim. sim. Senhor presidente, o resultado desta votação nominal é o seguinte: abstenção, 1, ausências, 4, votos pelo sim, 5, pelo não, 9. Fica rejeitado o recebimento por essa Casa de Leis da denúncia formulada através do requerimento, através do ofício protocolado sob o número 294/98, de autoria do senhor Manuel José de Oliveira Pereira. Encerrado o grande expediente, daremos início agora ao pequeno expediente. Para o uso da palavra durante o pequeno expediente, os vereadores Bonifácio Campaner, Carlos Alberto de Almeida Normanha e Clemente Cavazana. Gostaríamos de avisar os senhores vereadores, que ao final desta sessão, nós faremos o sorteio dos gabinetes no prédio lá da 9 de julho. Então, gostaria da presença de todos para que a gente pudesse sortear os gabinetes ainda hoje. Vereador Bonifácio Campaner. Dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, existe a proposta de um projeto aprovado pelo CMT, pela Comissão de Trânsito de Araçatuba, na construção de uma rotatória nas confluências da Rua Bandeirantes com a Avenida dos Araçás. Que, no meu modo de entender, seria a solução daquele problema de trânsito ali. Mas enquanto não se constrói essa rotatória, mesmo porque a prefeitura não tem verba, não tem dinheiro para nada, a gente está sabendo que há uma proposta de colocar um semáforo na Maurício de Nassau com a Rua Aviação e também na Dr. Luiz de Almeida com a Rua do Fico. Nós entendemos que essas duas ruas, realmente há necessidade de colocar-se ali os semáforos, dado a grande confluência de trânsito entre a Maurício de Nassau e a Avenida Aviação, e também Dr. Luiz de Almeida com a Rua do Fico.
Mas eu acho, no meu modo de entender, que a Avenida dos Araçás, com a Bandeirante, teria que ter prioridade. Porque ali está havendo um movimento muito intenso, trazendo um grande perigo de acidente aos nossos motoristas, aos transuentes, motoqueiros. Então, eu tenho até uma indicação aqui nessa casa, para que se coloque aquele sinaleiro que foi retirado da São Bento, com a Valdemar Alves, na Avenida Araçás com a Rua Bandeirante. Pelo menos para solucionar, em parte, o problema de uma maneira provisória, até que se construa, então, a rotatória ali já planejada e aprovada pelo trânsito, pela Comissão de Trânsito. Eu deixo aqui o meu apelo para a Comissão de Trânsito, também para a dona Germínia, nossa prefeita, para que tomem as devidas providências nesse sentido, para que, antes que aconteça algum mal, seja providenciado. Eu cedo 5 minutos do meu tempo ao nobre vereador Édipo Pereira. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Édipo Pereira, com 5 minutos cedido pelo vereador Bonifácio Campaner. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Difusora, gostaria de tecer alguns comentários sobre o meu posicionamento. Eu acredito que seja o pensamento de todos os vereadores que votaram contra a aceitação dessa denúncia feita pelo Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais. Não que nós não concordemos com o que está escrito aqui, até concordamos, mas buscamos formar uma posição. Será que a aceitação dessa denúncia e a possibilidade do afastamento da prefeita iria resolver a questão da pontualidade no pagamento dos funcionários? Eu acredito que não. A questão é a falta de dinheiro. E nós percebemos que em outras prefeituras, em outras cidades, o problema também existe. De que adianta botarmos fogo na lenha? De que adianta criarmos um clima de afastamento, um clima de cassação no nosso município, que já está passando maus bocados? Nós não somos partidários do quanto pior, melhor. Temos aí, à nossa frente, uma eleição para deputado estadual, para deputado federal. E quem sabe se a população, se o funcionário público municipal votar em funcionar em candidatos da casa, nos nossos deputados, naqueles que poderão dar uma mão para a prefeita, a gente possa sair dignamente de toda essa situação que nos preocupa, sim. Nós temos o maior respeito pelo funcionário público municipal, por isso votamos contra essa denúncia. A gente sabe da situação que se encontra a Cospuma, a gente sabe até da alimentação, que piorou bastante no refeitório do funcionário público municipal. Nós temos amigos do funcionalismo. Queremos deixar bem claro que temos certeza, aqueles que torcem para o quanto pior, melhor, iriam sair por aí difamando aqueles vereadores que com coragem rejeitaram essa denúncia, porque sabem de antemão que de nada vai adiantar, nada vai resolver. A cidade vai ficar conturbada,
o clima vai ficar muito mais tenso e vai acabar sobrando para o pobre funcionário público municipal. Aí poderão usá-los como vaquinhas de presépio para suas ambições políticas. Então votei consciente, não tenho vergonha de ter votado contra essa denúncia. Nós sabemos que mais para o fim do ano, quando entrarem as verbas do IPVA e outros dinheiros que deverão vir, a prefeitura vai colocar em dia o pagamento do funcionário. E temos ainda a dizer que Dona Germínia, o casal Venturoli, foi o candidato preferido do funcionário público, foi a candidata preferida do funcionalismo público municipal. E não acredito em tempo algum que ela, tendo condições, atrasaria o pagamento dos funcionários. Se está atrasando, é efetivamente por falta de possibilidades de pagar o funcionalismo público. Se faz isso é porque não tem dinheiro. Dinheiro não se tira, como se diz, tirar leite de pedra. E a gente percebe também uma grande inadimplência pela própria situação financeira do país no pagamento dos impostos. A prefeitura encontra-se numa situação difícil. Não concordamos que os funcionários estejam com salários atrasados. Mas, de antemão, sabemos que aceita essa denúncia. Se Vossa Excelência dispõe de mais um minuto. Se a possibilidade de um afastamento da prefeita for concretizado, eu tenho absoluta certeza, você funcionário público que está me ouvindo, a situação será muito mais agravada, muito mais difícil para vocês. Nós acreditamos sim, é que até o fim do ano, tudo possa estar normatizado e o funcionário, por justiça, esteja recebendo os seus salários em dia. Eram essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Próximo vereador a fazer uso da palavra, vereador Clemente Cavazana. Antes, porém, vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Eu perdoo. Senhor presidente, componentes da mesa, colegas vereadores, público presente, ouvintes da radiodifusora, eu gostaria de inicialmente consignar que nada tenho contra a senhora prefeita municipal, nada tenho contra seus simpatizantes e contra qualquer outro político ou candidato a cargo político que estejam ligados ao casal Venturoli, à prefeita, quem quer que seja. Eu tomei a iniciativa de levar oficialmente ao conhecimento desta Casa de Leis os problemas que afligem nosso município e, por consequência, sua população, oriundos do descaso da administração municipal, que sequer os serviços básicos e essenciais presta condignamente aos cidadãos desta cidade. Jamais utilizaria meu mandato, que foi outorgado pelo povo, para defender interesses próprios ou ainda para vinganças, pois tais sentimentos são pequenos e destoantes da função de homem público. A única razão da existência das denúncias se prende ao estado caótico desta cidade, onde quem tem olhos pode ver os frutos de uma administração desastrosa, que teve seu marco inicial ainda em 1988, depois de uma administração do casal, uma administração do senhor Domingos Andorfato, e agora culminou na administração atual. Com uma cidade abandonada, ruas esburacadas, asfalto de péssima qualidade, bairros e principalmente conjuntos habitacionais relegados ao completo esquecimento, extrema falta de saneamento básico, causando doenças, escolas municipais com falta de praticamente tudo, salários dos funcionários públicos municipais em atraso, não pagamento de fornecedores e credores da Prefeitura Municipal,
não pagamento de débitos judiciais. Enfim, existe a evidente imagem de que não existe administração municipal em nossa querida Araçatuba, que infelizmente teve nos últimos anos terríveis administrações municipais. Nossa denúncia brevemente será submetida ao crivo dessa Casa Legislativa e contém documentos sérios e comprobatórios das alegações formuladas. E temos certeza que os demais vereadores saberão, por bem, prestigiar a verdade e a justiça, dando ao povo o direito de ver tudo apurado e os responsáveis pagando por seus atos lesivos, e certamente todos os vereadores serão lembrados como homens públicos, tomados do espírito da legalidade, pois a função do vereador é defender os interesses e direitos do povo que o elegeu, e ainda fiscalizar com rigor a administração pública. E, neste sentido, os integrantes dessa Câmara Municipal de Araçatuba, representantes do povo, saberão votar com amor e dever de cidadão araçatubense. Foi levado ao conhecimento desta Casa e foi recusado uma nova denúncia. Acabamos de recusá-la. Do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais. Ao meu ver, ao ver de alguns advogados, na verdade, existe realmente infrações do tipo político-administrativa da prefeita municipal, nos incisos 7, 8 e 10 do referito Lei Orgânica do Município. No entanto, a Casa rejeitou. E o que vinha acontecendo com os funcionários públicos municipais é ilegal, imoral e injusto, pois eles também são dignos de poder honrar com seus compromissos, de ter em seus lares o mínimo de honra e o indispensável para a subsistência. E até mesmo tais direitos fundamentais lhes são retirados pela Prefeitura Municipal, pois até mesmo crédito na praça para comprar a prazo os funcionários não têm. Eis que não podem precisar para seus credores quando receberão os salários, enquanto a prefeita chora para demitir seus amigos e apadrinhados que ganham bons salários. Os filhos dos servidores municipais, que são concursados e ganham pequenos salários, sofrem toda a ordem de privações. Existe ainda outra prática mais grave da Prefeitura Municipal, ou da Prefeita Municipal, que consiste no fato de se apropriar de valores que foram consignados nas folhas de pagamento a favor do sindicato Cisema e da Cooperativa de Consumo, a Cospuma, e até mesmo valores consignados a título de pensão alimentícia, e contra tais atos a lei é severa, pois além do ilícito administrativo, que consiste em infração político-administrativa, ainda existe o crime comum. Portanto, são graves os fatos e ainda mais grave a denúncia, embora tenha sido rejeitada. Observemos ainda que o denunciante, na condição de funcionário, demonstrou que não tem medo de defender a verdade, pois sabemos que as pressões existem e são muito severas em cima de quem denuncia. Nessa noite, lamentavelmente, essa denúncia foi rejeitada e deverá seguir a sua tramitação. Por fim, eu quero lembrar novamente aos presentes, bem como ao povo dessa cidade, que estamos atentos para a prática de crimes eleitorais e que, neste sentido, temos a obrigação e o dever moral de denunciar e tomar todas as medidas necessárias contra os maus políticos que não respeitam os limites impostos pela lei, sendo que tais limites são necessários para proibir que os candidatos com elevado poder econômico tenham vantagem sobre os outros candidatos que não dispõem de das grandes fortunas para gastar em campanha, que tem por último escopo medir democraticamente o voto das pessoas. Eu tenho aqui para vocês uma certidão desta casa que eu vou ler a vocês. Certidão. Antônio Lourenço Leal, diretor-geral da Câmara de Araçatuba, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, certifica, a pedido de pessoa interessada, que, revendo os arquivos da Câmara, verificou constar que até a presente data não foi respondido pela senhora prefeita o requerimento número 236/98, de autoria do edil Carlos Alberto de Almeida Normanha, aprovado na 21ª sessão ordinária, realizada em 22/6/98, e encaminhado ao Executivo Municipal, dia 25/6/98, através do ofício E/055/98.
O referido em verdade, damos fé, Câmara Municipal, 14 de agosto, assinado Antônio Carneiro da Silveira, meu digno presidente, e Antônio Lourenço Leal. É de causar espécie, realmente, porque quando eu participei de uma festinha de aposentadoria, foi muito clara a senhora prefeita ao dizer, em lágrimas, que ela tinha na mesa dela o requerimento, aliás, o balanço feito pela auditoria paga à Fundação Getúlio Vargas. É de se estranhar que alegue que não tenham me respondido isso. Porque, afinal das contas, isso aqui é uma casa de lei, ou, como disse um jornal, numa infelicidade, mas talvez vendo alguma coisa, isso aqui é um bando de palhaços, um circo. O que é isso? Por que é que nós não estamos sendo respeitados? Afinal, isso é ou não é motivo para que se suba nessa tribuna e se conclame a todos os membros dessa casa que tenham um pingo de vergonha na cara para tomar uma atitude decente, para que não passemos por um bando de palhaços. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, colegas. Próximo vereador a fazer uso da palavra, Clemente Cavazana. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes da Rádio Difusora. Esse vereador que vos fala tem vergonha na cara e tem responsabilidade. A priori, quero dizer ao meu colega que esse vereador veio para legislar e não perseguir. Que esse vereador está propenso à verdade e não à vaidade. E tem vergonha na cara. Talvez essa expressão é indecorosa e sim imoral. Jamais ouvi na tribuna desta Câmara que um colega viesse assim se dirigir aos seus pares. Mas eu adianto ao senhor vereador Carlos Normanha que esse que vos fala tem vergonha na cara. E sabe decidir com honradez, presteza, dignidade e alto espírito de humanidade e, acima de tudo, legalidade. Talvez no campo da medicina eu realmente não iria discutir com o senhor Dr. Carlos Normanha. Mas no campo da legalidade e do direito, me faz hoje aqui a obrigação de dizer que, como homem, como advogado e como vereador, tenho vergonha na cara. E talvez tais afirmativas pelos outros pares também poderiam ter sido ditas. Faço minha defesa e também eu a torno expansiva a todos, porque eu acho que o respeito ao colega, o respeito ao decisório, o respeito ao princípio do contraditório deve estar acima daquilo que um só cidadão quer e um só cidadão deseja. Eu respeito todos os colegas, mas também não posso sair daqui como avô que sou, com a pecha de não ter vergonha na cara. Mas, do outro lado, nós não vamos admitir nesta casa perseguição ao Executivo. Nós vamos admitir, sim, fiscalização ao Executivo. Quer que nós damos a favor um requerimento, pede o afastamento da prefeita, dado que ela não está honrando os compromissos em dia com seu funcionalismo. Dias atrás, esse funcionalismo nos pedia para que não fosse indispensado. Talvez estaríamos nós hoje dando força a este requerimento e colocando na rua uns 200 ou 300 funcionários de nossa municipalidade. Mas poderiam dizer, mas talvez esses funcionários não têm necessidade de lá estarem. Isso é outra questão de algo social que deva ser visto antes de ser afirmado. Mas também nós somos contra, porque hoje neste país
desde o pequeno ao grande comerciário e industriário, ao homem civil, ao funcionário público, é de se perguntar quem é que está com o numerário disponível. Então não pode, de forma nenhuma, atirar à prefeita o seu afastamento porque ela não pagou em dia. Porque a única lei que autoriza a destituir não só a posse da casa e do lar, é a dívida de pensão alimentícia. E esta dívida de salário, ela é realmente contemporizada, desde que haja a necessidade de fazê-lo. Se nesta tribuna tivesse vindo alguém e dissesse que a prefeita tinha guardado o dinheiro, tinha desaparecido com o numerário, tinha dado a ele destino outros que não pagamento da responsabilidade, então eu votaria a favor desse requerimento. Mas a simples insinuação ou afirmação, sem realmente uma documentação do proceder do Executivo, não nos autoriza a destituí-la de um cargo que, se nós fomos eleitos pelo povo, ela também o foi, e devemos respeitar, então, também o dela voto. Mas eu, mais uma vez, quero dizer, eu estou aqui para dizer que eu não estou nem um pouco temeroso com as agressões e as denúncias feitas. Eu sei levar para minha casa a gratidão da educação, do princípio de moralidade e de humanidade. Vou voltar para o meu lar para dizer que eu tenho vergonha na cara. E se alguém, ao contrário, disser que eu faça pessoalmente a esse vereador, que aí eu vou mostrar que eu, além de vergonha, tenho dignidade. Senhor presidente, senhores vereadores, oportuno também é nesta hora em que nós estamos vendo Araçatuba empenhada na eleição de seus candidatos a deputado federal e a deputado estadual. Eu não sei se foi eu e o vereador Carneiro que na eleição anterior, ou Genilson Sens, fizemos um levantamento em Araçatuba e constatamos que dos 80 ou 90 mil eleitores que compareceram nas urnas, se não me engano, Carneiro, foram só 40 que destinaram seus votos a deputado federal e estadual, votos válidos em Araçatuba. Então, queria eu, nesta hora, dizer aos senhores vereadores e aos senhores candidatos que procurassem incentivar, dar ao nosso eleitorado conhecimento, vontade e o dever de dar o seu voto aos candidatos e não inutilizá-lo ou deixá-lo em branco, como fizeram em eleições anteriores. Então, se Araçatuba tiver realmente a responsabilidade de explicar e os eleitores votarem, nós teremos aqui um bom e expressivo nomes e um bom e expressivo número de candidatos eleitos. Do contrário, Araçatuba amargará novamente, meu amigo Carneiro, que nós vamos fazer o levantamento e vamos ver que tão somente 40% é que destinaram seu voto válido e 60% realmente inutilizaram seus votos, ou então, ou destinaram sem que, primeiramente, olhassem os interesses de nossa cidade. Esta é a razão, então, que eu ocupo a tribuna, pedindo aos ouvintes que estejam atentos às nossas palavras, que assumam a responsabilidade da votação e o façam, não inutilizando e destinando seu voto com a maior lealdade e dignidade possível. Essas são minhas palavras, senhor presidente, senhores vereadores e ao povo de Araçatuba que me ouviu através da Rádio Difusora. Eu concedo 5 minutos ao vereador Nelson Reis Alves. Com a palavra, o vereador Nelson Reis Alves, com 5 minutos cedidos pelo vereador Clemente Cavazanas. Senhor presidente, senhores vereadores, quero inicialmente agradecer ao colega Clemente Cavazana pela cessão desse tempo. O vereador já respondeu quase tudo o que eu queria dizer, porque o motivo que me impeliu a solicitar esses 5 minutos foi justamente uma agressão que eu recebi e os colegas receberam, e eu acho que indevidamente. Não é? Nós não temos condições, nenhum vereador, de julgar os outros e de dar os qualificativos que foram dados aqui, que eu não me conformo com isso, posso até não concordar com a ideia de qualquer colega,
mas jamais terei o direito, ou teremos o direito qualquer um, de agredir ao outro, sem mais nem menos. Democracia é isso. Democracia é decisão de maioria. Já cansei de falar isso na tribuna da Câmara e vou repetir. Ninguém é dono da verdade na democracia. Na democracia, a verdade é ditada pela maioria. E a minoria tem que aceitar essa decisão. Não será com agressões, chamando o companheiro, o colega de palhaço, de fazer uma palhaçada, ou de falta de decoro, ou de falta de dignidade. Não é isso, não vai por aí. O cidadão tem o direito de raciocinar e de dar com liberdade o seu voto. Se decidiu mal, ele vai ser julgado nas eleições, quando o povo for escolher os seus representantes. Mas ninguém é dono da verdade. Ninguém. A verdade na democracia é ditada pela maioria. Maioria que vence e maioria que delibera. Era só isso, senhor presidente. E eu queria também, junto com o Clemente, fazer o mesmo pedido à população araçatubense, aproveitando esses minutinhos. Na eleição passada, fizemos um movimento, eu não era candidato, não era vereador, fiz um movimento, fui à televisão, corri as entidades de classe, os clubes de serviço, pedindo apoio para os candidatos de Araçatuba. Cada um que escolhesse o seu, mas de Araçatuba, porque nós precisamos ter representatividade, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Araçatuba é cidade sede de região. Nós precisamos ter vontade política. E só se tem vontade política se tiver um representante político nas casas que decidem. Por isso eu peço à população da minha querida cidade, vote em candidatos de Araçatuba. Nós precisamos de representantes legítimos. Nós temos que esquecer de parentesco ou de qualquer forma que nos una a qualquer outro deputado, corporativismo, qualquer outra coisa. Araçatuba tem que estar acima de interesses pessoais, acima de qualquer coisa que nos possa chegar mais fácil por um amigo deputado. Não é por aí. Nós precisamos de alguém que goste da cidade, que queira por ela trabalhar, fazer alguma coisa, representá-la com dignidade, com respeito ao eleitor de Araçatuba. O eleitor de fora vem aqui, gasta um monte de dinheiro, vai embora e não tem mais que dar satisfação à população. Nós precisamos de gente vinculada à cidade. Não é esse que aparece em véspera de eleição, eu sou de Araçatuba, eu sou da região, eu nasci em Embraúna, ou eu fiz isso e aquilo. Não, gente daqui, que tem compromisso com Araçatuba, que tem compromisso firmado com a população e que tem que dar resposta ao eleitor que o encontrar na rua e perquili-lo, e perguntá-lo, e reivindicar desse deputado. Nós precisamos de gente de Araçatuba. Portanto, vamos eleger dentro daqui. Eu já escolhi os meus candidatos. São de Araçatuba. Isso não quer dizer que vocês tenham que escolher os mesmos, mas escolham daqui. O meu federal é o Marcelo, o meu estadual é o Dunga, e vou para a luta pedir voto para esses dois. Por quê? Porque são daqui. O único vereador candidato é o Dunga, vou apoiá-lo. O Marcelo é candidato com quem eu já tenho compromisso há tempo, e vou cumprir esse compromisso. Vamos eleger gente de Araçatuba, se Deus quiser. Obrigado. Encerramos assim o pequeno expediente. Daremos início agora à ordem do dia da 25ª sessão ordinária. Primeiro item da pauta, discussão única do projeto de lei número 108/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza a concessão de direito real de uso de uma área, parte de uma área institucional de propriedade do município, situada na Rua Junqueira Freire, esquina com a Rua Luiz de Almeida, no bairro Paraíso, destinada às instalações da Associação dos Catadores de Papel e Papelão e Material Reciclável de Araçatuba, a CREPOM. O projeto constou da pauta da ordem do dia da 20ª sessão ordinária, 15/6/98, em regime de urgência, ocasião em que foi adiado por 3 sessões.
O projeto constou da pauta da ordem do dia da 23ª sessão ordinária, 3 de agosto de 1998, ocasião que foi adiada por 2 sessões. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos ao senhor secretário que proceda à leitura do parecer do relator. Conclusões do relator. O projeto é legal e meritório, não carecendo de correções quanto aos aspectos relacional, jurídico e formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, propugnando por sua aprovação, é o meu parecer, Jaime José da Silva, relator. Opinando pela legalidade também, os vereadores Clemente Cavazani e Antônio Edivaldo Costa Dunga. Solicitamos o parecer da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Vereador Mário Mardegan. Favorável. Vereador Avelino Aparecido Rocha. Contrário. Vereador Bonifácio Campaner. Contrário. Com o parecer contrário da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento, essa Casa de Leis vai discutir agora o parecer contrário da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. O parecer contrário está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o vereador Normanha vai discutir o parecer contrário da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Componentes da mesa, nobres colegas, eu tenho dito já, e vou repetir mais uma vez uma posição minha. As comissões devem, nessa casa, receber o máximo de prestígio. Porque quem ocupa uma comissão é a pessoa, dentro dos representantes legítimos do povo, são os colegas melhor talhados para ocupar essas comissões. E devem merecer da gente o mais profundo respeito. Eu acho que a gente deve votar favorável à posição contrária da comissão. Muito obrigado. Continua em discussão. Eu quero, inclusive, pedir desculpas a todos os vereadores e o público aqui presente, que nós estamos funcionando precariamente aqui, nosso sistema de som, né? O pessoal da cinegrafia está quebrando aqui um galho, fazendo um esforço muito grande para que a gente possa desenvolver aqui nesta casa essa é a penúltima sessão, dia 24 será a última. Depois estaremos no prédio, lá na Praça 9 de Julho. Continua em discussão o parecer contrário da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, colocaremos em votação agora o parecer contrário da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento. Se for aprovado o parecer contrário, será arquivado o projeto. Se for rejeitado o parecer,
o projeto entrará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Os favoráveis ao parecer contrário da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. A verificação de votação requerida pelo vereador Ney Giron. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada dos vereadores para verificação nominal de votação. Volto a informar que, aprovado o parecer contrário, o projeto será arquivado. Rejeitado o parecer contrário, o projeto constará da pauta da ordem do dia na próxima sessão, uma vez que ele está com todos os pareceres já registrados devidamente no processo. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia. Sim. Jaime José da Silva. Sim. José Américo do Nascimento. Sim. Carlos Hernandes. Não. Mário Aparecido Pavan Birubiru. Sim. Mário Mardegan. Sim. Nelson Reis Alves. Sim. Ney Giron. Não. Tadami Kawata. Sim. Valério Cambuí. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo não, 2, pelo sim, 14. Fica aprovado o parecer contrário da Comissão de Comércio, Indústria e Abastecimento, portanto, arquivado o projeto de lei. Segundo item da pauta, segunda discussão do projeto de lei complementar 011/98, de autoria do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a conceder redução do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, a aposentados e pensionistas, conforme especifica. O projeto foi aprovado em primeira discussão com emendas durante a 24ª sessão ordinária realizada em 10 de agosto corrente. Solicitamos ao senhor secretário, Carlos Hernandes, que proceda à leitura das emendas e do substitutivo apresentado à segunda discussão. Emenda substitutiva ao artigo 6º do projeto de lei complementar 011/98 passa a ter a seguinte redação. Artigo 6º, revogando-se as disposições em contrário, essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 98. Nelson Reis Alves, vereador PPB, Antônio Edivaldo Costa Dunga, PMN, Bonifácio Campaner do PDT, Clemente Cavazana, PMDB, Édipo Pereira, PDT, Hélio Correia, PTB, Jaime José da Silva, PSDB, José Américo Nascimento, PSB, Carlos Hernandes, PFL, Mara Aparecido Pavan, Birubiru, PRP, Mário Mardegan, PRP, Sidney Giron, vereador PPB, Tadami Kawata, PTB e Valério Campuí, vereador pelo PTB. Vereador Tadami Kawata é vereador do PTB. Corrigindo. Emenda aditiva, cria-se um artigo do projeto de lei complementar 011/98, onde couber com a seguinte redação: artigo, os contribuintes beneficiários desta lei complementar, que já efetuaram o pagamento parcial ou total do IPTU, terão direito a um crédito do respectivo valor devidamente corrigido,
que será utilizado para pagamento de tributos futuros. Sidney Giron, vereador PPB. Solicitamos ao secretário Carlos Hernandes que proceda à leitura do substitutivo apresentado. Fica o Executivo autorizado a conceder isenção e redução do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU e taxas a todos os aposentados ou pensionistas que possuam comprovadamente um único imóvel residencial em Araçatuba classificado até o padrão 4 e que o destine para uso próprio. Só serão beneficiados com a presente lei os aposentados ou pensionistas que receberem até um salário mínimo e meio por mês. A isenção e redução de que trata o artigo 1º será concedida conforme critério abaixo. Primeiro, imóvel com até 50 metros quadrados de área construída isento. Imóvel de 50,01 a 70 metros de área construída, 50% de redução. De 70,01 a 100, 40% de redução. De 100,01 a 150, 30% de redução. E de 150 a 200, 150,01 a 200, 20% de redução. Fica o Executivo Municipal autorizado a isentar do pagamento do IPTU todo contribuinte que atender aos requisitos do artigo anterior e que não tiver condições de arcar com qualquer quantia do tributo, desde que comprovada essa situação através da Secretaria de Habitação e Ação Social do município. Para o presente exercício, o contribuinte deverá requerer ao Executivo o benefício da lei complementar até 60 dias após a sua publicação. Para os exercícios seguintes, o prazo para requerimento pleiteando os benefícios de lei complementar será de 60 dias após o recebimento do carnê. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo revogando-se as posições em contrário. Edivaldo Antônio dos Santos, vereador PSDB. Solicitamos a leitura do parecer da assessoria jurídica. A matéria versada no presente substitutivo é de competência concorrente, conforme determinações contidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado de São Paulo e na Lei Orgânica do município de Araçatuba. Assim, mesmo que o presente substitutivo implique em diminuição de receita pelas normas contidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado de São Paulo e na Lei Orgânica do município de Araçatuba, o projeto é legal. É o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Paulo Gerson de Palma, assistente jurídico. Suspendemos a sessão pelo tempo necessário para que a Comissão de Justiça se pronuncie nesse substitutivo. Componentes da mesa, caros colegas vereadores, público presente. Eu acho que o momento é oportuno para se questionar a questão dos pareceres da Comissão de Justiça. E deixo aqui consignada a ideia de formular emenda à legislação, adequando esse procedimento. Cuida-se durante todo o projeto, toda a tramitação do projeto, para que ele não venha à votação eivado de vícios. Para que ele atenda aos limites constitucional, que é da legalidade, de racionalidade, porque alguma coisa imaterial, irracional não pode ser aprovada, é um limite nosso, e inclusive da imoralidade também, se for o caso. Mas a gente observa que, depois da tramitação do projeto, há a possibilidade de apresentar-se sempre uma emenda de última hora. Ora, cuidou-se do projeto até a hora da votação. Até a votação em primeira discussão. E na segunda discussão pode aparecer um novo projeto, desestruturando tudo, ou uma emenda. É algo inconcebível, que precisa ser corrigido. Então nós vamos preparar um projeto para mudar essa situação. E não havendo outro remédio hoje, nós somos obrigados a dar o parecer verbalmente e apenas com uma olhadela nos autos que nos foi fornecido. E não vislumbrando nenhum impedimento à tramitação, nós vamos o parecer é pela legalidade do substitutivo, deixando o mérito para questionamento e para votação em plenário. Para apreciação, emitir o meu parecer ou a minha opinião a respeito do mérito, quando do voto em plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Solicitamos o parecer do vereador Clemente Cavazana.
Acompanhe o parecer do relator. Vereador Antônio Edivaldo Costa Dunga, estando ausente, ad-hoc vereador Arlindo Mariano, pela legalidade. Está em discussão o substitutivo apresentado pelo vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Ninguém querendo discuti-lo. Está em votação o substitutivo apresentado pelo vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Solicitamos ao vereador Ney Giron, secretário dessa Casa de Leis, que proceda à chamada do seu vereador, tendo em vista o quórum qualificado e maioria absoluta, 10 votos. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Bonifácio Campaner, ausente. Carlos Alberto Normanha. Carlos Alberto Normanha, ausente. Clemente Cavazana, não. Édipo Pereira, não. Edival Antônio dos Santos. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, não. Jaime José da Silva, não. José Américo do Nascimento, não. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, não. Mário Mardegan, não. Nelson Reis Alves, não. Ney Giron, não. Tadami Kawata, não. Valério Cambuí, não. Retificando, Carlos Alberto Normanha, sim. E Bonifácio Campaner, não. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira, o resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes, 2 vereadores, votos pelo sim, 5, pelo não, 12. Rejeitado o substitutivo apresentado pelo vereador Edivaldo Antônio dos Santos. Solicitamos. Está em discussão agora o projeto de lei complementar 011/98, de autoria do Executivo Municipal. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Inicialmente, solicitamos ao vereador Carlos Hernandes que proceda à leitura das emendas para que possamos colocá-las em votação. A primeira emenda substitutiva, o artigo 6º do projeto de lei complementar 011/98 passa a ter a seguinte redação: revogando-se as posições contrárias, essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 98. Nelson Reis Alves, vereador do PPB, Antônio Edivaldo Costa Dunga, Bonifácio Campaner, Clemente Cavazana, Édipo Pereira, Hélio Correia, Jaime José da Silva, José Américo Nascimento, Carlos Hernandes, Mário Aparecido Pavan, Mário Mardegan, Sidney Giron, Tadami Kawata, Valério Cambuí, assinam a emenda substitutiva que será votada agora. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda à chamada do senhor vereador para a votação nominal, quórum qualificado, 10 votos. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim.
Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Antônio Carneiro da Silveira, sim. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. O resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes 2 vereadores, votos pelo sim 17. Fica aprovada a emenda ao projeto de lei complementar 011, que altera a redação do artigo 6º. A outra emenda aditiva, cria-se um artigo no projeto de lei complementar 011/98, onde couber com a seguinte redação: os contribuintes beneficiários dessa lei complementar, que já efetuaram o pagamento parcial ou total do IPTU, terão direito a um crédito do respectivo valor devidamente corrigido, que será utilizado para pagamento de tributos futuros. Sidney Giron, vereador PPB. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada para votação nominal. Quórum qualificado de 10 votos. Antônio Edivaldo Costa Dunga. Ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho. Sim. Avelino Aparecido Rocha. Sim. Bonifácio Campaner. Sim. Carlos Alberto Normanha. Sim. Clemente Cavazana. Sim. Édipo Pereira. Sim. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. E Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. O resultado desta votação nominal é o seguinte: ausentes 2 vereadores, votos pelo sim 17. Aprovada a emenda de autoria do vereador Sidney Giron. Em votação, o projeto em globo, com as emendas aprovadas. Solicitamos ao secretário Ney Giron que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação nominal. 10 votos. Antônio Edivaldo Costa Dunga, ausente. Arlindo Mariano de Araújo Filho, sim. Avelino Aparecido Rocha, sim. Bonifácio Campaner, sim. Carlos Alberto Normanha, sim. Clemente Cavazana, sim. Édipo Pereira, sim. Edival Antônio dos Santos, ausente. Hélio Correia, sim. Jaime José da Silva, sim. José Américo do Nascimento, sim. Carlos Hernandes, sim. Mário Aparecido Pavan Birubiru, sim. Mário Mardegan, sim. Nelson Reis Alves, sim. Ney Giron, sim. Tadami Kawata, sim. Valério Cambuí, sim. Antônio Carneiro da Silveira. Sim. Senhor presidente, vereador Antônio Carneiro da Silveira. O resultado dessa votação nominal é o seguinte: ausentes 2 vereadores, votos pelo sim 17. Não tem mais nada aí. Fica aprovado em segunda e última discussão, projeto de lei complementar 011/98, de autoria do Executivo Municipal, ao qual solicitamos
Consultamos o plenário, se dispensa da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica dispensada a redação final. Terceiro item da pauta, discussão única do projeto de lei número 139/98, de autoria do Executivo Municipal. Altera a disposição da Lei Municipal número 5.189, de 30 de dezembro de 1997. A Comissão de Justiça exara parecer pela legalidade do projeto. Solicitamos, senhor secretário Carlos Hernandes, que proceda à leitura do parecer do relator. A propositura é legal, o projeto é legal e meritório, não há correções a serem feitas quanto aos aspectos relacional e jurídico formal. Decisão da comissão pela legalidade do projeto de lei, ao meu parecer. Jaime José da Silva, relator. Acompanha o parecer do relator, os edis Clemente Cavazana e Antônio Edivaldo Costa Dunga. Solicitamos o parecer da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social. Vereador Carlos Alberto de Almeida Normanha. Favorável. Vereador Bonifácio Campaner. Favorável. Vereador Arlindo Mariano de Araújo Filho. Favorável. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o artigo 1º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o artigo 2º. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado em discussão única o projeto de lei número 139/98, de autoria do Executivo Municipal. Quarto item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 096/98, de autoria do edil José Américo do Nascimento. Altera dispositivo da lei municipal número 4.944/96. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 24ª sessão ordinária, realizada em 10 de agosto corrente. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em segunda e última discussão, projeto de lei número 096/98, de autoria do edil José Américo do Nascimento. Quinto item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 102/98, de autoria do edil Tadami Kawata. Institui o Dia da Comunidade Nipo-Brasileira de Araçatuba. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 24ª sessão ordinária, realizada em 10 de agosto corrente. Não tendo sido apresentada nenhuma emenda, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o projeto é em globo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em segunda e última discussão, projeto de lei número 102/98, de autoria do edil Tadami Kawata. Sexto item da pauta. Segunda discussão do projeto de lei número 104/98, de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes. Dispõe sobre a obrigatoriedade de academias e entidades com atividades esportivas terem como responsáveis profissionais com formação superior em educação física. O projeto foi aprovado em primeira discussão, sem emendas, durante a 24ª sessão ordinária, realizada em 10 de agosto corrente. Não tendo sido apresentada nenhuma emenda ao projeto, o projeto está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, o projeto está em votação. Em votação, o projeto em globo. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado. Aprovado. Em segunda e última discussão, o projeto de lei 104/98, de autoria do edil José Carlos Sanches Hernandes.
Encerramos assim a ordem do dia da 25ª sessão ordinária, 17/8/1998. Agradecemos ao público aqui presente, os funcionários dessa Casa de Leis, os senhores vereadores e aos ouvintes da Rádio Difusora. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite.